Certa vez, Freud, o pai da psicanálise, parafraseando seu mestre, o filósofo Friedrich Nietzsche, afirmou que a espécie mais grave de neurótico é o santo. Porém, o psicólogo católico Rudolf Allers afirmou que só o santo está livre da neurose e para além dela, porque só ele aceitou, por uma ação de assentimento real, sua condição de ser finito, de um simples nada diante do infinito. Ser santo neste caso significa ser sarado de todas as dores pertinentes ao mundo material, ou seja, santo é aquele que conseguiu passar por todas as adversidades da vida mantendo-se em pé, mesmo em meio à dor, o que é próprio do ser humano. Por isso Viktor Frankl disse: o homem é o único ser capaz de decidir se desce ao nível dos animais ou se eleva ao nível de um santo. Essas citações são tanto quanto contraditórias, não? Então deixa eu te explicar o que realmente é a pessoa humana, tanto para a religião quanto para a própria psicologia. E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Religião e psicologia precisam trocar figurinhas sobre as coisas que competem ao estudo do ser humano. Psicologia é uma junção da palavra psique, que significa alma ou vida, e a palavra logos, que significa sentido ou verbo. Sendo assim, a psicologia seria a descrição da vida, ou mais amplo, a descrição do sentido da vida. Em contrapartida, a palavra religião é uma derivação da palavra latina religare, que significa religar, isto é, religar o homem a Deus, sentido e último final de todo ser humano, e Deus ao homem. Por isso, religião e psicologia são inseparáveis para a compreensão do ser humano em sua totalidade. E existem aqui alguns conceitos básicos que todo aluno de psicologia deveria entender, como psique, ego, consciência, intuição, mas que infelizmente saem da faculdade sem entender praticamente nenhum deles. O primeiro deles é o conceito de psique. O frio é a ausência de calor. A mentira é uma ausência da verdade. O mal é uma ausência do bem. Calor, verdade e bem são substâncias imodificáveis, e tudo que são contrários são apenas ausência dos mesmos. Da mesma maneira, a psique é imodificável, pois é a própria substância do ser humano que não pode ser modificada. O segundo é o conceito de ego, que é muito famoso na psicanálise, mas que não tem nada a ver. O ego já é um pouco mais fácil de entender. Imagine que você tem um caderno em branco e uma caneta nas suas mãos. Você recebe um comando de alguém que diz assim: imagine uma cadeira. Como que você imaginaria essa cadeira? Marrom, preta, branca, com ou sem estofado, alta ou baixa? Percebe que a partir de um simples comando, imagine uma cadeira, você consegue imaginar e narrar uma história para você mesmo? Por isso, o ego é a história que você narra para você mesmo, ou seja, que você narra para a sua própria psique. Essa história pode ser real, falsa ou até mesmo mal contada. Um trauma psicológico, por exemplo, é uma história falsa ou mal contada para você mesmo, ou melhor, para sua psique. E sobre traumas, nos estudos de casos e supervisões clínicas lá dentro da Logopraxis, a nossa academia de logoterapia, que o link deve estar aqui na descrição em algum lugar, eu aprofundo diversos casos clínicos. Só que para eu explicar sobre traumas aqui para vocês, eu precisaria de um vídeo inteiro só para explicar como que funciona por dentro e na prática. Mas se esse vídeo tiver um número razoável de likes e comentários, eu prometo que eu faço um vídeo só sobre os traumas. Então, já deixa o like aqui e comente: eu quero saber mais sobre os traumas, e eu farei esse vídeo. Combinado? O terceiro é o conceito de consciência. O ego constantemente narra uma história para a psique. Portanto, mesmo que a psique seja imodificável, como vimos, ego e psique estão em constante tensão. O ego fala para a psique: eu sou depressivo e por isso nada dá certo na minha vida. Porém,
A psique sabe que essa história está mal contada e algo dentro de você te mostra que isso não está muito certo. Você já sentiu isso por acaso? O efeito da tensão entre ego e psique libera a consciência. Consciência significa o conhecimento de algo partilhado com alguém. Alguns planetas carregam gravidade baixa ou alta. Por exemplo, se eu soltar essa caneta, ela vai cair no chão, porque há algo que puxa ela para baixo. Isto é, a própria gravidade. Porém, se eu fizer o mesmo movimento, se eu soltar essa caneta na Lua, o que vai acontecer? Não dá para exemplificar que a gente não está na Lua, mas ela flutuará, pois na Lua não há tanta gravidade como na Terra. Por isso, a consciência é o núcleo que puxa o ser humano para a realidade da vida e o leva às verdades mais sublimes. Tanto é que o SIC, o Catecismo da Igreja Católica, afirma no parágrafo 1776 que a consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. E isso nos leva ao quarto conceito, que é chamada intuição. Pela consciência temos algo chamado intuição. A intuição significa um olhar para dentro, uma espécie de voz interior. Por exemplo, você sente que precisa ler uma determinada página de um livro. Você lê e apenas uma frase daquela página responde tudo o que você tinha dúvidas. Já aconteceu aí com você? Isso é intuição. E de onde que vem tudo isso? Para responder tal pergunta é necessário entrarmos numa matéria chamada metafísica, que segundo o filósofo Aristóteles é a matéria que estuda as causas altíssimas. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Você veio do seu pai, que veio do seu avô, que veio do seu bisavô, que veio do seu tataravô e assim por diante. E regredindo mais, chegaremos ao primeiro homem, que na narrativa bíblica é chamado de Adão. Segundo a narrativa bíblica, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança através do sopro da vida. Neste sopro contém o ser, com S maiúsculo, ou seja, a existência a partir de então. Da mesma maneira que uma árvore formada veio de uma semente primária e não é possível separar a semente primária da árvore já formada, assim também Adão veio do primeiro movimento, isto é, de Deus. E, portanto, em Adão não é possível tirar a parte de Deus. Ao sopro de Deus em Adão, Deus deu a existência ao primeiro homem. E o primeiro homem partilhou e procriou sua existência através dos séculos até chegar em mim e chegar em você. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, nele habita toda a consciência do bem e do mal, onde é o seu núcleo principal. E é justamente onde Deus não cessa de chamar pelo homem, como diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1º. Então, o homem é capaz de descer ao nível dos animais ou se elevar ao nível de um santo, isso é, curado ou sarado de todas as dores e sofrimentos deste mundo. O capítulo 8 do livro do Salmo pergunta: o que é o homem para pensardes nele com tanto carinho? E o mesmo Salmo responde: vós o fizestes quase igual aos anjos. Assim como um peixe não pode viver fora do mar, assim também o homem não pode ter vida senão no teu próprio Criador, pois o mundo e o homem atestam que não tem em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por essas diversas vias, o homem pode ascender ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e todos chamam de Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como afirma o capítulo 17 e o versículo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, e sobre esses assuntos mais aprofundados eu falo na nossa academia de logoterapia, a Logopraxis. Eu sou o Dr. Harrison Santos, psicólogo e especialista em logoterapia. Um forte abraço.